já saiu aí os primeiros anúncios do governo Carlos Brandão. E quem vai nos trazer os bastidores é meu amigo Pedro Felipe. E Pedro, já saiu alguns nomes aí do governo Carlos Brandão. Ele acaba de anunciar aí no seu Twitter, né? Foi no Twitter? Exatamente. Boa tarde mais uma vez a todos que estavam ouvindo. Boa tarde, quem nos conectou agora, exatamente, pessoal aí que estava também sintonizado com as nossas entrevistas, mas a gente falando agora de política, né? O governador do estado do Maranhão anunciou agora há pouco, né? E aí foi por meio da rede social do Twitter, né? Ele acabou de anunciar aqui os primeiros nomes do seu secretário. Inclusive, Newton César e a todos que estão nos ouvindo, um dos nomes, que é no caso da Luísa Joaquim, né, ele já havia anunciado aí desde o início da manhã, né, que no caso ela é secretária-chefe de gabinete. Mas aí já tem o Murilo Andrade, né, secretário de administração penitenciária, e o Raul Moschel, que será o secretário de transparência e controle. Eles darão continuidade, segundo o governador Carlos Brandão, ao excelente trabalho de suas pastas. Além disso, né, e aí a gente estava nessa expectativa, a gente, né, que faz a cobertura da política no estado do Maranhão em relação a tudo isso, porque muita gente está se perguntando por que dessa demora do governador Carlos Brandão. Existe aí toda uma situação de questão de espaços, né, Newton César? Você que convive e respira o ar da política, a gente fala da política nos bastidores, né, existe essa questão de espaços no governo. E uma das questões que vem sendo debatida e não passou em branco foi a questão, por exemplo, do ex-governador, que agora é ministro da Justiça e é senador licenciado, que é o Flávio Dino, né, que ele esteve aqui no Maranhão durante esses últimos dias aí do carnaval, e surgiu esse lema de que eles não se cumprimentaram, eles não se falaram, e quando eu falo eles, é o governador Carlos Brandão e o Flávio Dino, né? Eles não se falaram, e isso tudo gerou uns rumores, né, nessa questão. Por que tudo isso, Deus do céu? Segundo a gente tem informações, né, seguras aí do meio político, é de que o ex-governador Flávio Dino, né, estaria querendo alguns espaços no governo e espaços estratégicos. Inclusive, já estava todo mundo dizendo que estava acertado o Felipe Camarão na SEDUC, mas agora, nas últimas horas, Newton César, surgiu aí essa questão, né, de que talvez ele não possa assumir esse cargo, porque o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, está exigindo não só a SEDUC, mas outras secretarias. E aí parece que o que a gente tem de notícia de bastidores é que o Brandão, né, ofereceu outras secretarias, mas no entanto ele tiraria a SEDUC, né? E aí no caso o Felipe Camarão, que é vice-governador, né, ele já estaria ali com o pé fora, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Porque aí no caso ele abriria esse espaço da SEDUC, continuaria como vice-governador, no entanto, né, o Partido dos Trabalhadores continuaria, né, nesse sentido de realmente abrigar outros espaços. Só que isso tudo ainda vai ser decidido, né, ainda não tem nada de concreto, né, que a gente tem ouvido nos bastidores da política em relação a tudo isso. Outro impasse, Newton César, que também vem sendo muito colocado aí, principalmente nessa sexta-feira, foi em relação, né, a questão do Otelino Neto, que é ex-presidente da Assembleia, né? Todo mundo estava dizendo que estava tudo acertado, que tinha um cargo, que estava tudo ok, mas ainda está se estudando, né, como o próprio governador falou aqui, né, hoje de manhã, que ele ainda vai conversar. Já teve uma conversa com o Otelino, e agora vai ter uma nova conversa, né, para realmente definir se o Otelino vai permanecer na Assembleia, né, como deputado, ou ele vai lá para Brasília. E apesar de tudo isso, de todos esses rumores de incerteza, o que a gente tem ouvido muito falar aí é que ele não vai deixar a esposa, né, lá em Brasília sozinha. Ele vai para lá, assume esse cargo, fica mais próximo ali do centro do poder, né, e logicamente, para dar essa atenção e até esse suporte, né, para a senadora Ana Paula, que está aí no lugar do senador Flávio Dino, né, que está como ministro. Então são essas as duas pautas, e além disso, né, o Brandão, em relação àquilo que a gente começou aqui falando no começo da conversa,
ele negou, né, hoje de manhã, alguns comunicadores, ele negou que tem esse distanciamento. Logicamente, ele também não vai assumir. Ele negou, disse que realmente o Flávio Dino estava no Maranhão, mas as agendas deles eram incompatíveis, mas só que não é aquilo que se vê num vídeo que está circulando bastante nas redes sociais, onde o governador Carlos Brandão está no camarote, né, curtindo ali o carnaval, e o Flávio Dino foi lá para cima do trio dançar lá com algumas artistas locais, e apesar de eles estarem a poucos metros um do outro, né, o Flávio Dino praticamente ignorou, né, o governador, e isso causou realmente um mal-estar e levantou rumores de todas as ordens, né, em relação a isso. Então, essa briga toda, esse racha todo, é justamente por conta dessas questões de cargos, né, que o Flávio Dino está querendo alguns cargos, e o governador Brandão disse: epa, agora o governo é meu, né, eu vou cumprir alguns compromissos que já foram acordados previamente, mas outros não. Inclusive, uma das questões que está se debatendo aí é justamente essa questão do próprio Otelino, que o Otelino seria da cota do Flávio Dino, ali daquela área mais próxima do Flávio Dino. Sim. Mas, no entanto, né, o governador Brandão, né, trabalhou, articulou junto com alguns deputados, enfim, e colocou lá a Iracema Vale, né, conseguiu construir ali um consenso em torno dela e retirando ali totalmente qualquer possibilidade do Otelino de assumir, né, esse posto, né, de continuar ali na recondução da Assembleia Legislativa. Então, tudo isso é um jogo muito pesado, né, muito forte ali, né, que algumas pessoas podem até não entender, né, mas nesse sentido que a gente está falando de construção e de bastidores da política, é justamente tudo isso que vem sendo levantado, né, todas essas...